Está no ar o episódio 41 do podcast Adu, que foi gravado no dia 31 de julho de 2023. Hoje nós vamos conhecer um pouco das propostas e ações do Fórum de Gestão Cultural das Instituições Públicas do Ensino Superior Brasileiras, o FORCULT. A proposta de criação desse coletivo surgiu em um encontro realizado pela Unicamp em 3 de abril de 2017. Foi o 13º Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, o ENECULT. O Fórum é uma entidade de natureza propositiva e consultiva. Tem o objetivo de promover articulações entre agentes culturais no âmbito das instituições públicas de ensino superior do país. E também de promover a reflexão crítica, orientar e acompanhar as políticas culturais e de gestão de cultura nessas instituições de ensino. Em novembro de 2020, foi aprovado o regimento do FORCULT. Em setembro de 2021, foram eleitas as primeiras gestões da coordenação nacional e da diretoria executiva, com isso institucionalizando as ações do Fórum. E agora, no dia 28 de setembro, acontece o 7º Encontro Nacional FORCULT, que vai acontecer na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. Eu sou Cristina e, juntamente com meu colega Paulo Sanmartin, damos as boas-vindas aos nossos convidados, que são membros da diretoria do FORCULT. O Fábio Cerqueira, presidente do FORCULT Nacional e funcionário da Unicamp. E o professor Fernando Mencarelli é o vice-presidente do FORCULT Nacional e pró-reitor de Cultura da Universidade Federal de Minas Gerais. E também, com a gente agora, a professora Gabriela Maruno, diretora adjunta do FORCULT e pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC. Bom, gente, para começar a entrevista, eu gostaria que, na verdade, se alguém quiser complementar a resposta, está liberado, tá? Então não se preocupe. Mas que um de vocês nos explicasse exatamente o que é o FORCULT, como ele nasceu e como ele se estrutura. E quais são os exatos eixos de atuação desse coletivo? Bem, sou Fábio, presidente do FORCULT. O FORCULT, ele é um fórum de gestão cultural das instituições públicas de ensino superior. Enquanto fórum, ele tem essa característica de ser um espaço de encontro e de discussão a respeito desse fazer cultural dentro da universidade, né, que é a questão da gestão da cultura dentro da universidade. Muita gente confunde até a nossa atuação com a questão da relação das artes, dos institutos de artes, o ensino e formação em artes, mas não é o caso. A gente trabalha, então, pensando a gestão de políticas culturais dentro das instituições. É um fórum que agrega tanto as universidades federais, estaduais e municipais, quanto os institutos federais também, e por isso instituições públicas de ensino superior e não só universidades. E a gente debate então essas questões relativas às políticas culturais e a cultura na perspectiva da sua transversalidade dentro do ensino, da pesquisa, da extensão, da vivência e da gestão. Nós atuamos a partir de encontros que são realizados anualmente. Temos no primeiro semestre os encontros regionais. Esse ano, pelo 2º ano consecutivo, a gente teve os encontros em todas as regiões, apesar do FORCULT ser bastante novo, né? E teremos o nosso 7º encontro nacional, que vai acontecer de 29 de agosto a 1º de setembro, na cidade de Vitória, organizado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Nesses encontros, a gente, então, faz as reuniões, faz as assembleias,
e aprofunda as discussões que foram realizadas nos encontros regionais e também as ações que são pensadas e desenvolvidas durante o ano pelos grupos de trabalho que existem dentro do Forcult. Então, durante o ano, a gente se divide em grupos de trabalho para debater assuntos específicos. Então, temos grupos de trabalho pensando a formação da gestão cultural, formação em políticas de cultura. A gente tem grupos de trabalho pensando em políticas culturais universitárias. A gente tem grupo de trabalho pensando financiamento da cultura nas instituições de ensino superior, né? Então, e aí essas atividades que são realizadas durante o ano são aprofundadas nos nossos encontros nacionais. Só complementando, o Fábio, né, aqui é Fernando, eu sou vice-presidente do Forcult, né, sou aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. Os GTs, eles são seis grupos de trabalho que trabalham ao longo do ano. O Fábio já mencionou, né, alguns, mas só para deixar mais, enfim, relatado aqui para todos os ouvintes, né, a gente tem o grupo de trabalho que é para construir um corredor cultural nacional entre as instituições públicas de ensino superior, um outro dedicado à criação, desenvolvimento de um observatório das dinâmicas culturais das instituições públicas de ensino superior. O Fábio já mencionou de política cultural. Tem um dedicado também às políticas de financiamento, né, para que a gente possa discuti-las. E um outro grupo de trabalho para pensar as parcerias interinstitucionais. Eu gostaria de complementar a resposta dos colegas e explicar qual é o contexto que dá origem ao Forcult. É preciso entender que as universidades se organizam em áreas, né? Áreas administrativas, áreas dedicadas ao ensino, à pós-graduação e também à extensão. Por muitos anos, a cultura ficou dentro desse bojo da extensão. Com o amadurecimento do tema, a mudança do cenário político e o próprio crescimento das instituições, o tema da cultura começa a ganhar corpo e se observa a necessidade de que o espaço, até então dentro da extensão, se oxigene e se amplie para um outro grupo, não um dissidente e nem concorrente, mas sim parceiro da extensão. É nesse cenário que a gente pensa a criação de um fórum exclusivo para debater a cultura, de forma que ele ande em parceria com a extensão, mas também dê espaço para as particularidades dos temas da gestão da arte e da cultura nas instituições de ensino superior. Outra característica bastante importante desse fórum vem descrita no próprio nome dele. Ele é um fórum de gestão cultural. Então, ele não trata das questões relativas ao ensino das artes e da cultura ou da curricularização desse tema nos cursos das universidades e institutos. É um fórum que se reúne para discutir a política cultural que deve se desenvolver nas instituições, sejam universidades ou sejam institutos federais. É por isso que o Forcult tem uma ampla participação de técnicos e técnicas administrativos, de alunos e alunas, além, claro, do corpo docente das universidades. É um fórum bastante democrático e horizontal que visa qualificar a atuação das políticas culturais nessas instituições. Posso complementar um pouco também aqui, falar da Gabriela no histórico um pouquinho, né? Que é interessante a gente lembrar que o fórum ele surge em 2017 a partir de um evento que ocorreu na Unicamp. Foi um encontro, né, de técnicos, principalmente, né, que atuavam na gestão cultural nas universidades, e esse encontro, ele sinalizou o desejo, a necessidade da criação de um fórum permanente. E aí, nesse mesmo ano de 2017, houve o primeiro encontro, já com esse nome, né, de Fórum de Gestão Cultural, que aconteceu em Salvador, né? Então, é bom lembrar também que o contexto é o recente, então, né, desmonte aí do Ministério da Cultura, que naquele momento tinha sofrido mesmo uma ação de desmonte efetiva que depois foi revertida para uma secretaria, né, de cultura. Mas esse é o contexto em que, então, esse movimento nasce
para fortalecer justamente as redes, as parcerias e as áreas de cultura através das instituições públicas de ensino superior. Professor Fernando, que bom que você trouxe esse resgate aí do histórico do Forcult. Essa é uma das nossas próximas perguntas. E que bom que você também mencionou esse momento de resistência, não só da cultura, como da ciência, né? Âmbitos especificamente não, mas muito próprios da universidade. Em relação a esse tema, né? De que forma que o Forcult tem contribuído para o fortalecimento das atividades culturais no âmbito das universidades e dos institutos federais? Eu acho que sobre esse tema nós três temos algo a dizer, né? Mas aí eu começo, então, mencionando o fato de que, ao estabelecermos uma rede, né, entre os gestores de cultura, sejam eles técnicos ou mesmo pesquisadores interessados no tema da gestão, enfim, e os gestores em cargos, enfim, ao criar essa rede, nós começamos também uma partilha muito rica das nossas experiências. Como cada uma das nossas instituições, quando a gente pensa o conjunto de instituições públicas de ensino superior no Brasil, a gente chega a uma faixa de umas 300 instituições. São 69 universidades federais, somadas aos institutos federais somos mais de 100, acho que 110, acima de 110. Depois, com as estaduais e municipais, a gente chega a quase 300 instituições. Então, a gente tem um grupo expressivo dessas instituições, capilarizado no Brasil todo, que compõem o Forcult, que fazem parte do Forcult. E o que nós temos feito, e de maneira assim, muito relevante, acho que para cada uma de nossas instituições, é essa partilha muito rica das experiências. Então, a gente tem avançado quase que coletivamente, a partir da experiência do outro. Então, temos avançado na construção de políticas culturais, de documentos de cultura, de planos de cultura, temos avançado na discussão do estabelecimento de parcerias, né? Justamente as pautas que os grupos de trabalho reúnem, né? É onde a gente tem avançado muito, mas eu diria, por exemplo, para a própria UFMG, que a participação nesse movimento nacional foi muito importante, por exemplo, para uma conquista recente que a gente teve. A gente criou, ano passado, a Pró-Reitoria de Cultura da UFMG, que é uma pró-reitoria própria, né, seguindo outros exemplos que já existem no Brasil, que são outras 3 pró-reitorias de cultura, e isso já era um projeto antigo da UFMG, mas a gente se fortaleceu muito nessa rede desse movimento, sabe? Avançando em diferentes frentes do que implica, né, fazermos gestão cultural nas universidades. Eu acho curioso e gostaria também de colocar essa questão, que esse avanço vem acontecendo aí a partir desse contexto de desmonte, como o Fernando já citou, né? O Forcult surge naquele momento em que as instituições estavam começando a estruturar as suas equipes de gestão cultural, né? Muito impulsionado pelo programa Mais Cultura nas Universidades, que apesar de não ter abarcado as instituições estaduais e municipais, mas a partir de discussões que foram feitas na época no ForProEx, que é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, e eventos que aconteceram para se debater o programa Mais Cultura nas universidades, e outros seminários e encontros que aconteceram para discutir essa relação entre cultura e universidade, que as estaduais e municipais aí se inseriram também na discussão, mas foi principalmente a partir do programa Mais Cultura nas universidades, que fez com que as instituições passassem a enxergar a questão da cultura, a relevância do se discutir cultura e de se pensar a cultura dentro da instituição, né? E o papel também da instituição na cultura nacional, né? E foi um avanço que começou ali logo antes
desse início de período de desmonte, e apesar de toda essa dificuldade que a cultura e que a ciência passou nos últimos anos, foi o momento de maior crescimento desse pensar a gestão cultural nas instituições, né? Então, a gente tem dados de levantamentos que foram feitos em 2016, pelo professor Paulo Nunes, da Universidade Federal de Itajubá, que, dentre as instituições federais, apenas 10 tinham um órgão específico para pensar a gestão cultural dentro das instituições, né? Hoje, entre as universidades federais, todas possuem um órgão específico para pensar a gestão cultural, né? E aquelas que não possuem, a gente sabe que estão no caminho aí de construir isso, tem participado das discussões, tem acompanhado o Forcult, e tem, através do Forcult, a gente tem conseguido apoiar essas instituições nessa construção. A própria Unicamp criou sua política de desenvolvimento cultural, foi aprovada em 2016, e em 2017 foi criada a Diretoria de Cultura, dentro de uma nova estrutura de pró-reitoria, que passou a ser denominada Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né? Então, foi também dentro deste processo que a Unicamp avançou nesse sentido. Esse trabalho de constituição de redes e de corredores, né, de ação e comunicação, é um trabalho complexo, a gente sabe. Então, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: quais os desafios que vocês veem, os principais desafios que vocês veem hoje na evolução, né, do trabalho de vocês? O principal desafio quando se trabalha com um grupo tão diverso e quantitativamente alto como o das universidades e dos institutos é a manutenção das políticas em andamento, né? Nesse ponto, as universidades não são diferentes, por exemplo, dos governos, das prefeituras. Então, o desafio da manutenção de gestão ele é permanente e constante, né? Por outro lado, ele também permite a oxigenação e a variedade de posturas, de propostas e até mesmo de execução. Então, eu entendo que a heterogeneidade, né, dos perfis das universidades e das gestões é o desafio premente para qualquer fórum, assim como é para o Forcult. Um segundo desafio, que também não é só das universidades e dos institutos, é a própria compreensão da cultura como um vetor de desenvolvimento econômico, social e científico também. Não é raro a gente encontrar uma visão de cultura e de artes muito próxima ao do entretenimento, ao do cumprimento de um calendário festivo ou de datas comemorativas. Isso coloca a cultura e as artes num patamar muito aquém, muito inferior, né, da potência efetiva que essas manifestações têm. Então, em muitas universidades a gente tem o desafio da compreensão das artes, da cultura, como uma área de produção de conhecimento, de promoção da cidadania e da dignidade. Acrescentando algo aqui, de um fato que é de hoje, né? Eu, na parte da manhã hoje, estive na reunião que é a Funarte, né? A nova diretoria da Funarte, através de sua presidente e da coordenadoria colegiada, como eles chamam, estiveram aqui em Belo Horizonte, estão aqui em Belo Horizonte hoje, fizeram uma reunião pública. E justamente nessa reunião pública, né, foi mencionada a importância que nossas instituições públicas de ensino superior têm na construção de uma política nacional para as artes, né? Isso advém claramente de um movimento que foi feito também por esse coletivo, né? A presidente Maria Marighella mencionou, né, o Forcult como um desses agentes nesse processo. Então, para dizer que nós temos nos colocado, né, enquanto rede, enquanto coletivo, como agentes para a construção de uma política nacional, para uma interação com municípios, estados e governo federal, né, pensando que a gente, como diz nossa colega Flávia Cruvinel, né, nós somos uma plataforma, né, nacional
somos instituições culturais também, além de instituições científicas e de ensino, somos instituições culturais e, como tal, podemos e devemos participar da construção de uma política nacional para a cultura, de uma política nacional para as artes. E o novo Ministério da Cultura, assim como a Funarte e outras agências, né, que compõem o Ministério, eles têm considerado isso e nos convocado para participar dessa construção. Aproveitando a sua deixa, professor Fernando, hoje sabemos que a diversidade cultural é uma parte essencial do patrimônio brasileiro. Como o Forcult tem trabalhado para promover a inclusão e a valorização da diversidade nas atividades culturais das instituições de ensino superior? Essa pergunta fica aberta aos 3 entrevistados. O Brasil tem uma política cultural historicamente excludente de segmentos importantes, né, da condição da cultura brasileira. Como que vocês têm trabalhado isso, exatamente nesse foco que a Cris deu da inclusão? Bem, eu acho que, primeiramente, é importante destacar como o Forcult enxerga o papel das instituições dentro dessa política cultural nacional, que não é apenas como um fazedor de cultura, enquanto um promotor de ações culturais, mas a gente enxerga a cultura como um dos objetivos da universidade, né? A promoção da cultura, o desenvolvimento cultural, que é isso que está estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Os objetivos do ensino superior no Brasil são o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da cultura. Então, é a partir dessa perspectiva que a gente trabalha e pauta as nossas discussões dentro do Forcult, né? Então, a gente trata a cultura e dentro da instituição, ou a gente leva a visão nossa do Forcult para as instituições, para que a cultura seja trabalhada a partir da perspectiva da garantia do direito cultural de todo cidadão, né? E aí, então, a diversidade ela é uma das questões centrais, né? Então, o Forcult, quando a gente produz documentos e leva essas discussões para dentro das instituições, a gente leva essa nossa base desse pensamento, então, da cultura enquanto objetivo e da diversidade enquanto uma das engrenagens que faz gerar a cultura, né? O Forcult ele não tem o poder de mudar a gerência da cultura dentro das instituições, né? O que a gente consegue fazer e o que a gente tem conseguido é pautar essas discussões dentro das instituições e fazer com que o pensar a cultura mude e evolua dentro dessas perspectivas. Essa perspectiva, né, da cultura como um campo da diversidade, da pluralidade, da afirmação, né, de uma série de direitos e também como um fundamento, digamos, né, essa pluralidade e diversidade como fundamentos da nossa democracia, eu acredito que essa tenha sido, né, tem sido a tônica das políticas culturais desenvolvidas na maior parte das instituições no Brasil. E a gente justamente entende a importância, né, do fortalecimento dos setores culturais e das políticas culturais nas instituições públicas de ensino superior pelo papel estratégico que a cultura tem na contemporaneidade. Podemos vislumbrar isso de uma maneira muito clara, muito evidente, quando, né, desde 2016, né, depois do golpe, e no último governo, né, como a área de cultura e como as artes foram atacadas, né, junto com as universidades, junto com a política de ciência. Então,
o setor cultural ele é um setor estratégico nas dinâmicas das políticas nacionais e internacionais hoje, né? Sabemos que ele está no centro da disputa, né? O campo cultural. E nosso trabalho, acho que dentro, né, de nossas instituições, tornar isso cada vez mais evidente, mais claro, né, convocar nossas universidades para que elas se posicionem nesse campo, que elas atuem mais efetivamente nesse campo e que, dessa forma, né, a gente possa vir a ter uma universidade contemporânea mais alinhada com seu tempo, tratando de temas fundamentais, né, como todo o campo da cultura digital, que hoje atravessa nossas vidas, né, no dia a dia, cada minuto, mas também, como vocês mencionam, como uma necessidade de que nossas instituições se transformem de dentro para fora e de fora para dentro, né? Entendendo que o conhecimento, a produção do conhecimento, ela se dá em múltiplos territórios e que a universidade tem a obrigação, tem o papel de enxergar e fortalecer a perspectiva plural e democrática da cultura em nossas sociedades. É importante a gente lembrar que as universidades e os institutos, eles são indutores de políticas públicas. Então, a partir do momento que a pauta da cultura e das artes e da gestão cultural se organiza regularmente, propõe políticas, né, propõe pautas, as políticas públicas das cidades, dos estados e do próprio país também se movimentam, né? As universidades, elas são, como o Fernando já bem disse, plataformas de ação e também de produção de indicadores, de conhecimento, de pesquisas, induzem a preservação das culturas e dos povos originários, locais, populares. Enfim, a universidade é uma referência técnica científica para a promoção e para a preservação da diversidade cultural. E aí, do ponto de vista mais pragmático, mais executivo, é importante a gente lembrar que o Forcult ele se organiza a partir de regionais. E essa leitura regional também permite que o Fórum Nacional compreenda todas as demandas e idiosincrasias de cada região. Então, os fóruns regionais eles são fundamentais para a preservação dessa leitura diversa da cultura no âmbito do país. No final do mês, vai acontecer o 7º Encontro Nacional, né? Que foi precedido de encontros regionais. Qual vai ser o tema central e quais as propostas para esse encontro nacional? Bom, acho que o principal mote, a principal característica do encontro desse ano é que vai ser o primeiro encontro do renascimento da cultura no Brasil, né? E desde a última eleição, a eleição do presidente Lula, a gente aqui da diretoria do Forcult tem sido bastante cobrado a respeito das nossas articulações com o governo federal, né? Porque até então a nossa movimentação era muito no sentido da resistência ao que vinha sendo desfeito na cultura no Brasil, e agora então a gente está nessa perspectiva de articulação. Então a gente vai aproveitar muito o encontro para aprofundar essas articulações com o governo. Então a gente já tem confirmado participação tanto do Ministério da Cultura quanto do Ministério da Educação. Também teremos a participação da Funarte e outros órgãos também de âmbito nacional, em que a gente está começando aí a dialogar a partir desse ano e com muita urgência também, né? Muitas coisas a gente tem essa urgência de avançar daquilo que a gente foi estruturando durante esses últimos anos, a partir de 2017, dentro do Forcult, essas discussões que foram amadurecendo e que agora a gente está muito a fim de executar, né? Então, eu acho que vai ser muito um encontro nessa perspectiva do que a gente quer fazer e como a gente vai fazer, qual a possibilidade do governo atender as nossas demandas e o governo também dizer para nós quais são as demandas que eles têm que a gente, a partir das instituições de ensino superior, podemos também oferecer para eles, né?
E aí, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter 3 mesas de discussão de temáticas que a gente achou que foi importante neste momento trazer para esse encontro, que o primeiro é a questão do financiamento da cultura nas instituições, e aí pensando tanto as responsabilidades do Ministério da Cultura quanto as responsabilidades do Ministério da Educação neste financiamento. As perspectivas acerca do ensino da organização da cultura nas instituições, e aí muito dialogando com a rede CULT, que é uma outra rede que se constituiu esse ano, em 2023, e que está pensando aí, então, a formação de pensadores da política e da gestão cultural, não só nas universidades, a nível do Brasil, mas isso influencia e impacta muito no nosso trabalho dentro das universidades e das instituições de ensino superior, né? E uma terceira mesa sobre cultura e extensão, diálogos e idiosincrasias, né? Que é para pensar também de que forma a cultura e a extensão estão dialogando e estão ligadas, de certa forma, nas instituições, mas que também têm os seus momentos de independência, né? De se pensar a cultura a partir também de outras vertentes, de outras visões, a partir do ensino, da pesquisa e da gestão, né? Então, essas são as 3 mesas que a gente vai aprofundar, então, essas discussões dentro do encontro. Uma complementação também ao que o Fábio apresentou é que nos encontros a gente sempre também tem as reuniões dos grupos de trabalho, porque os grupos se reúnem também nas regionais e depois eles convergem para o nacional, e aí a gente tem uma pauta, né, bastante atualizada a partir das diferentes perspectivas, né, dos territórios ao longo do país, aí, o que se pensam, né, em termos de ações nos vários territórios. E também temos as reuniões por setores, né, que são a reunião dos técnicos, a reunião dos gestores, a reunião dos estudantes. E isso são instâncias, né, dentro do Encontro Nacional que são muito ricas, porque, na verdade, na construção da rede, né, essa capilaridade ela é fundamental, né, tanto a partir da perspectiva do território, quanto a partir da inserção, né, nossa, cada um de nós, dentro de nossas instituições. Vou tomar a liberdade de roubar uma frase do colega Fernando aqui, que é muito importante para motivar a participação das instituições e das pessoas no ForCult. Pertence ao ForCult quem vai ao ForCult. Então, nós somos um fórum aberto, tanto a dirigentes quanto técnicos, alunos ou outros entes das comunidades universitárias e dos institutos. Isso é muito importante para garantir a diversidade cultural que nós citamos agora há pouco, também para oxigenar as leituras que se fazem, né, que se faz das gestões em cada universidade, em cada instituição, e, na nossa visão, contribui muito para a riqueza e para o resultado positivo que o ForCult tem alcançado nos últimos 7 anos. Então, fica aqui o convite aberto a todas as instituições e pessoas que fazem parte dessas instituições a participarem tanto dos encontros regionais quanto do nacional que vai ocorrer agora em setembro na Universidade Federal do Espírito Santo. Encerramos aqui mais um episódio do podcast ADU. Agradecemos a participação de Fábio Cerqueira, do professor Fernando Mencarelli e da professora Gabriela Maruno. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast ADU. Até lá!